No vídeo de hoje vamos estar descobrindo o que aconteceu com os apóstolos de Cristo. Olá pessoal, paz do Senhor seja contigo. Depois do ministério de Jesus que veio para deixar a sua mensagem à humanidade, os apóstolos ficaram encarregados de dar continuidade de pregar o evangelho a toda criatura e também escrever certos livros das escrituras sagradas. Um dos principais apóstolos seria Pedro, que antes era conhecido como Simão. Foi um homem que era pescador junto com seu irmão André, que era também um apóstolo. É dito que ele era um homem de pouca fé e acabou cortando uma das orelhas dos soldados que prenderam Jesus, pois ele não queria a sua crucificação. Na época, muitos daqueles que falavam da palavra eram perseguidos ou até mesmo mortos. Jesus deixou Pedro como líder dos apóstolos para começar o seu ministério acerca de Cristo. Continuou pregando por mais 30 anos, contudo, o seu fim foi a crucificação. Só que diferente de Cristo, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois ele não achava-se digno de morrer como seu Senhor. André, um dos discípulos mais próximos de Cristo e, como dito, irmão de Pedro, ele é muito mencionado nas Escrituras, pregava e foi responsável pela expansão da igreja primitiva. Porém, André foi muito torturado nessa trajetória e, através de uma missão para uma cidade, acabou sendo crucificado em uma cruz em formato de X, diz estudiosos. João, o discípulo amado de Cristo, que presenciou vários milagres e sendo um dos discípulos mais novo, também muito perseguido, escreveu vários livros, sendo um deles Apocalipse. Acredita-se que ele morreu de velhice, pois estava em uma idade avançada. Felipe, conhecido por Cristo que lhe perguntou como iria alimentar toda a multidão, deu continuidade às pregações na Ásia, mas sua morte é misteriosa. Alguns dizem que ele morreu de velhice ou crucificado, mas alguns pesquisadores dizem que ele foi apedrejado. Bartolomeu, muito pouco mencionado nas escrituras, mas dizem que ele pregou pela Ásia para várias pessoas. Por isso foi perseguido por soldados e foi esfolado, açoitado e crucificado de cabeça para baixo. Mas seu corpo foi jogado ao mar. Mateus, um dos discípulos que tinha boas condições financeiras, pois recolhia impostos, autor de uma das escrituras sobre o ministério de Cristo, pregou a Pérsia e Judéia e Etiópia, aonde foi ferido à espada. Tomé, apesar de ser incrédulo em certos momentos, era muito sincero em suas palavras. Foi conhecido por duvidar da ressurreição de Cristo, contudo, sua morte também é um mistério. Alguns chegam à conclusão que ele foi morto discretamente. Simão, não há muito sobre o que falar dele. Alguns dizem que seu fim foi em uma cruz, queimado ou cortado com serrote, mas continua também sendo um mistério. Tiago, filho de Zebedeu, um dos discípulos amados de Cristo, foi autor de um livro, uma das escrituras mais transformadoras. Porém, seu fim foi... Tiago, filho de Alfeu, se tornou missionário. Sua morte foi crucificação ou apedrejamento. Judas Tadeu, autor de uma escritura, foi um dos que pregou o evangelho em Samaria e Indonésia. Nesses lugares, ele foi vítima de lanças, machadadas ou até mesmo crucificado. Judas Iscariotes, que traiu a Cristo por algumas moedas de ouro, acabou se sentindo mal pelo que fez e deu um fim a si mesmo. Isso tudo que digo a vocês é apenas relato de escritores antigos e relato de pessoas acerca deles. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puder se inscrever e deixar um like, vai estar ajudando muito. Eu sou o Dani e esta é a minha mensagem para você.